Uma boa noite a todos. Mais uma vez aqui no nosso encontro semanal, nosso Templo Unificado Irmão Radamés, trazendo a leitura da Bíblia, né? A instrução de Jesus para os seus apóstolos. Mais uma vez aqui no nosso... Então Jesus orientou os seus apóstolos, né? Que eles fossem, né, entrassem em campo e trabalhassem, curassem os doentes, né? Expulsassem os espíritos perturbadores de perto das pessoas, fizesse o trabalho espiritual que ele estava fazendo e desse tudo isso de graça. Ele disse que ele não colocaria ouro no seu alforje, que ele não daria túnicas extras, não daria sandálias extras, não daria nem mesmo um alimento, porque o homem que trabalha com o seu suor para suprir as suas necessidades é o homem honrado. Que o que Deus te deu de graça, que é o dom da cura, o dom do trabalho, a tua inteligência para poder espiritualizar as pessoas, de graça tu tem que dar. Então, lá naquela outra passagem, né, quando ele diz, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, ele quis dizer isso. As coisas financeiras são do mundo, né? As coisas espirituais são de Deus. E tudo que tu for fazer em nome de Deus, de graça, tu há de fazer, né? Não vai cobrar pelo trabalho espiritual, tu não vai receber nada em troca por um trabalho espiritual. E essa orientação que ele deu para os apóstolos, né, serve para nós. Para nós, quando estamos nos nossos trabalhos espirituais, auxílio às almas, né, aos espíritos, a caridade pura, ela é assim. Ela não pode ser pedido nada em troca. E também ele disse assim, quando tu chegar numa casa, tu saúda aquelas pessoas e tu tenta ensinar para elas as coisas de Deus, né? As coisas dos céus, as coisas do Espírito. Mas se a pessoa não quiser, não tiver interesse, tu saia, tu te retira e dê àquela pessoa o livre-arbítrio de decidir o que ela quer para ela espiritualmente ou não. Então isso é muito interessante, né? Até para os dias de hoje. Nós temos a nossa crença, eu tenho aquilo que eu acredito, você tem aquilo que você acredita. Cada pessoa segue aquilo que lhe faz bem, que lhe parece melhor para si. Nós não precisamos ficar empurrando goela abaixo das pessoas a nossa fé, dizendo que o que eu acredito é melhor. Porque Deus é um só, né? Deus é único, é onipotente, é onivalente, é onipresente. É tudo de maravilhoso. Então só existe um. Não importa qual o caminho que tu vai utilizar para chegar até ele. Tu tem que respeitar a escolha das pessoas, não ficar tentando fazer com que as pessoas creiam naquilo que tu crê, ou sigam o caminho da forma que tu segue, porque se tu crê em Deus e o outro crê em Deus, é a mesma coisa, não importa qual seja a tua religião, mas o importante é tu respeitar as escolhas de como a pessoa pretende fazer, né? Qual a caminhada que ela quer fazer para chegar até Deus. E isso que Jesus falou para os apóstolos. Você vai até a casa das pessoas, você prega, né? Ensina, mas se ela não quiser ouvir, se não é o que ela quer para ela,
você se retira. Vai que vai ter outra pessoa que vai querer ouvir, né? É o livre-arbítrio, é o respeito das crenças, né? O que mais que ele falou? Que tudo é muito interessante, né? De graça recebestes, de graça vai dar. De preferência, procurai as ovelhas perdidas. Olha que coisa linda. Então, só que já quer dizer, né? Respeita a crença do outro, porque se aquela ovelha já tem um pastor, já sabe qual o caminho a seguir, deixa ela, né? Deixa ela seguir aquele caminho. Mas se tiver uma ovelha perdida, totalmente sem rumo, que não tem nem ideia de quem é Deus, do que é, de como é, o que eu posso fazer para me aproximar do Criador, né? Vai e busca essas ovelhas. Vai e fala para essas ovelhas. Essas são as que precisam, né? E como que tu vai te aproximar das ovelhas perdidas, né? Através do amor, através do carinho, através do teu exemplo, né? Como ser humano, através daquilo que tu vive na tua espiritualidade. Porque não é através daquilo que tu fala que tu vai estar conseguindo fazer com que as pessoas compreendam que estar com Deus, que estar com Jesus é o melhor. É através daquilo que tu vive, da tua vivência, do teu exemplo. Tudo que a gente vai ensinar para uma pessoa, o melhor ensinamento é a vivência, é a prática, né? Se tu vai ensinar uma pessoa num curso, tá? Aprender a montar um rádio. Se a pessoa ficar só te olhando a montar um rádio, ela não vai aprender. Ela vai precisar colocar em prática. E na espiritualidade é a mesma coisa. Se tu ficar só falando para a pessoa o que ela tem que fazer na vida dela, se tu não tiver a atitude, demonstrar com ações o que é ser um ser espiritual, ser um cristão, ser um evangélico, ser um católico, ser um budista, ser um espírita, um bandista. Se tu não mostrar em atitude, se aquela pessoa não puder ver na prática, né? E ela mesma poder colocar em prática aquilo que tu está vivenciando, ela não vai entender, né? Então ele diz assim, vai em busca das ovelhas perdidas. Não vai em busca das ovelhas que já tem um pastor. Porque ela já tem um caminho a seguir, né? Já está experienciando aquela vida. E se algum dia alguma ovelha quer trocar de rebanho, aí é uma questão de um problema dela, né? Mas tu não vai ir lá tentar tirar a ovelha do rebanho do outro. Tu vai ter aqueles que estão perdidos para te poder passar as informações para eles, o ensinamento. E quanto à questão da prática da caridade, né? Da prática da espiritualidade gratuita, né? Não cobrar pelo teu trabalho espiritual. Tem várias partes da Bíblia que é falado sobre isso, né? Dai a César o que é de César, a Deus o que é de Deus, siga o seu caminho, buscai o reino dos céus e todo o resto lhe será dado por acréscimo. Porque o que Jesus nos ensinou? Que sempre que nós estamos prontos espiritualmente, sempre que nós buscamos a nossa parte espiritual, né, a nossa preparação espiritual, nós nos tornamos pessoas melhores, automaticamente todas as outras coisas na nossa vida vão melhorar, né? Automaticamente nós estaremos melhorando a nossa vida material, né? Porque se todo o resto nos será dado por acréscimo, ele não quis dizer tu vai ter água para beber ou tu vai ter comida para comer. Ele disse que tu vai ter tudo aquilo que tu precisar por acréscimo.
Então, quando tu consegue seguir, né, no teu caminho espiritual, buscando o reino dos céus, que ele também já nos falou, que é dentro de nós, né? Que o reino dos céus é dentro de cada um de nós. Basta que a gente se conecte com nós mesmos. Quando tu consegue te conectar com a divindade, né, com o nosso ser superior, encontrar o nosso reino dos céus, automaticamente a gente já está se preparando para tudo de melhor que tem para vir em nossa direção. E assim Jesus vai nos falando as coisas, né, de uma forma tão sutil que não tem como não entender. A gente só não entende se a gente não quiser, né? A gente só não entende as lições de Jesus que ele nos deixa na Bíblia se a gente não quiser. Porque se a gente quiser, a gente vai entender muito facilmente. Todas as explicações que ele nos dá, né, é simples e clara. Ah, mas ele falava por parábolas, porque só os apóstolos entendiam. Naquela época, possivelmente só os apóstolos entendiam. Mas hoje, 2000 anos depois, o tanto que nós já evoluímos, né? O tanto de reencarnações que nós já tivemos, tanto que nós já evoluímos, está mais do que na hora da gente ler as parábolas de Jesus e entender elas exatamente como aquilo que ele quis nos dizer, né? Seguir aquele caminho que ele quis nos mostrar. Então, é mais ou menos isso, tá? Ele disse que nós podemos fazer milagres na nossa vida. E a gente pode. A gente pode fazer milagres na nossa vida, desde que a gente acredite, desde que a gente formule no nosso pensamento, na nossa mente, e a gente consiga colocar em prática aquilo que a gente deseja. A gente pode fazer milagres na nossa vida e na vida de outras pessoas também, né? Pessoas que estejam precisando, a gente também pode, né? Porque o poder da oração, ele é incrível. Tudo que nós pedir, né, para Deus, acreditando que nós já temos, né, que nós já recebemos, com certeza a gente terá. Tudo isso está escrito na Bíblia. Tudo que pedirdes ao meu Pai, crendo que recebestes, receberás, né? Então é tão consolador, né, a gente ter essas lições e saber que está nas nossas mãos, está nas nossas mãos a nossa saúde, o nosso trabalho, a nossa espiritualidade, a nossa prosperidade, está tudo nas nossas mãos. Porque se eu pedir para Deus saúde crendo que eu sou saudável, eu sou saudável. Se eu pedir para Deus prosperidade, casa, dinheiro, enfim, coisas necessárias para minha sobrevivência, acreditando que eu já tenho, eu tenho, né? E Jesus disse isso para nós. Ele não mandou dizer, ele falou com todas essas palavras. Peça acreditando que tem, que você receberá. E no tempo de Deus. E o tempo de Deus é, ó, rapidão. Então, hoje a gente vai dar licença para o seu Mulu, né, irmão Manuel, conversar conosco sobre as instruções de Jesus para os 12 apóstolos.
Um salve. Um salve. A Dodô Baluai. Um salve a todos os irmãos na face da terra. Mais uma vez, com a permissão do Pai, me faço presente para discorrer sobre um tema bíblico, os quais, toda vez que lemos, aprendemos um pouco mais. Podemos repetir a mesma leitura muitas e muitas vezes, e as palavras que virão serão outras totalmente diferentes da primeira vez. As explicações para o momento serão outras. Os filhos, no dia de hoje, estão observando resquícios das enxurradas, da grande enxurrada, né? O que passa a assombrar as pessoas com justiça. Porque para aqueles que já perderam tudo e não sabem ainda como vão reconstruir as suas vidas, cada pequenos passos que foram dados, que pode correr o risco de ser tirado, abre uma ferida de sofrimento. Mas é complicado para o ser humano reencarnado compreender ao certo um misto de acontecimentos no planeta. Em alguns lugares o fogo, em alguns lugares a guerra, em alguns lugares a água. O que ocorre? O que será isso, meus irmãos? Por que isso acontece? Por que o Criador permite que as pessoas sofram dessa forma? O que estamos fazendo de errado? É o final dos tempos? É o final do mundo? O mundo vai acabar? As questões são muitas na mente das pessoas. Mas quando Jesus falou aos seus apóstolos, saiam em campo e preguem a palavra, os ensinamentos ao povo, mas pregue para aqueles que querem ouvir, mas ensine para aqueles que querem aprender. Dê o livre-arbítrio àqueles que não querem te ouvir. E assim foi sendo feito. E assim deve continuar sendo feito até os dias de hoje. E por isso, pode parecer incrível, as questões atmosféricas que se descontrolaram de uma forma por aqueles que não quiseram ouvir, né? Não quiseram ouvir que o planeta precisa ser protegido, não quiseram ouvir que as árvores não podem ser arrancadas, nem queimadas.
não quiseram ouvir quando nosso Senhor Jesus disse: ama o teu próximo como a ti mesmo, porque se tu ama o teu próximo, tu não fará mal. O que tu deseja para você, você vai desejar para ele. Então, o livre-arbítrio de cada um é respeitado em todos os momentos. Porém, a resposta à sua semeadura, ela vem. Ela vem de alguma forma. Só que como vivemos em comunhão, em aldeias, ela vem para todos. Em alguns momentos, ela vai atingir aqueles que não plantaram aquela semente. Pelo menos não nessa vida, né? E a resposta vem. A natureza, assim como o nosso Criador, é uma sabedoria infinita. O universo, ele faz um movimento perfeito que as coisas que você lança, ele em algum momento retorna até você. E assim começa a ocorrer essas questões. As pessoas ficam abismadas, apavoradas, com razão. Mas não param para pensar o porquê. Não param para pensar o porquê das coisas acontecerem. Não se colocam a mão em sua consciência e perguntam: o que eu posso fazer para que isso não ocorra? Ou para que isso termine? O que eu posso fazer? Eu posso ficar de braços cruzados, reclamando, apontando culpados, ou eu posso fazer alguma coisa? Ah, mas sozinho, sem nem mais uma outra pessoa junto, o que eu poderia fazer? O pássaro que pensou em apagar um incêndio, levando água no bico até o fogo, não se perguntou se sozinho ele conseguiria. Ele simplesmente fez. Então, se aqueles que têm o bico maior carregaram um pouco mais de água, quem sabe? Mas para aqueles que estão longe e não pode estar fisicamente ali carregando a água, tem uma coisa tão fácil que todos podem fazer. Elevar o seu pensamento a Deus. Desmanchar o egrégor negro da fumaça sobre o país através das suas orações. Um pensamento, não é 2 horas de joelho. Um pensamento, um pedido sentido, um sentimento de verdade para que as coisas melhorem.
Porque se tudo é resultado das ações humanas no planeta, quem é que pode consertar? Os humanos. Tudo é resultado de pensamentos e ações. Se modificar os pensamentos, modifica as ações. E as coisas podem se estabilizar. Mas, infelizmente, isso tudo acontece num exato momento em que o país em questão, né, se encontra em disputas acirradas pelo poder, aonde cada um quer mais do que o outro, aonde a lábia predomina e prevalece sobre as massas menores. E essas massas menores que eu digo em condições financeiras, não em menor quantidade. Essas massas idolatrando, se enraivecendo, disputando com seus irmãos por questões ideológicas. Diria um artista antigo do Brasil, ideologias de botequim, porque não se faz nada, apenas se fala. Fala e encanta o olhar das pessoas a ponto de que elas querem ouvir aquilo ali. Muitos sabem, não, está errado, mas querem ouvir. Ficam atentos ouvindo, se deixando impregnar por ideias absurdas. Pessoas inteligentes se permitem engambelar pela lábia. Onde as trevas por trás fazem exatamente aquilo com os seus fantoches que estão na frente das câmeras. E não é um, nem o outro, nem dois. Muitos deles que chegam ali em busca do poder estão sendo alimentados pelas trevas. Quanto maior o ego, quanto maior a arrogância, quanto maior a prepotência, mais dominado pelas trevas está. Quanto menor o respeito pelo seu adversário, mais dominado pelas trevas e mais fácil de iludir. Então, vocês acham que alguém pensa em orar para que as queimadas se apaguem? Em orar para que toda essa água que está caindo aqui novamente seja levada para cair lá? Não, mas não acredito. Oração não faz isso. Eles estão pagando pelo que eles plantaram. Eu não vou mandar água para lá porque eles merecem passar por isso. E a água cai aqui e aqui nós merecemos passar por isso também. Né? Foi falar isso, nós merecemos. Então, vamos pensar, meus irmãos, que nós podemos, através da oração, através do amor pelo ser humano. Se você não tem amor pelo ser humano, que você acha que tem culpa por tudo que está acontecendo, tem amor pelos animais que estão padecendo, sendo queimados vivos.
Tem amor pelas árvores que estão sendo exterminadas pelo fogo. Pela terra que está sofrendo essa ação. Pelas entidades das matas que estão em desespero tentando salvar a natureza. Tem amor pelo futuro deste planeta. Façam uma corrente de oração para a estabilidade da natureza do planeta. Junte quantas mais pessoas puderem num horário específico para que haja uma comunhão e orem pelo equilíbrio do planeta, especialmente pelo equilíbrio natural desse país que está sendo atacado veementemente pelas sombras, por ser um país onde existe muitas crenças, muitos tipos de religiões que de alguma forma convivem em harmonia. Existe preconceito, sim, mas ainda se consegue conviver em harmonia sem se guerrearem por conta de uma crença. Então, as sombras estão atacando veementemente o planeta e distraindo a atenção das pessoas para que o poder do governo oculto se instaure através desses irmãos que estão se deixando manipular pelas sombras. Isso é muito sério, meus irmãos. Isso é muito sério. Enquanto que cada um de nós pode fazer a sua parte. Lembre que os meus irmãos sempre falam que se um encarnado está sendo obsediado e o seu anjo protetor está ao seu lado e ele não pede ajuda, esse guia protetor nada pode fazer? Não é? Assim está sendo com o país. Estamos todos prontos a ajudar, mas são muito poucos que lembram de pedir ajuda para tirar os obsessores do país, os vampiros que sugam as energias da natureza, das águas. E eles estão mais expostos, né? Nos shows eles estão tudo expostos, né? Por exemplo, os obsessores. Eles estão onde as pessoas querem que eles estejam. Eles escondem mais, eles aparecem e mostram menos. Porque tem quem veja. Né? Como se diz, tem plateia. Né? Tem plateia. E eles utilizam todos os meios. Né? E ficam muito felizes quando tem plateia para assistir a sua ascensão ao poder. E Jesus explicou aos apóstolos: vão, preguem, ensinem. E essa lição não era para os apóstolos. Essa lição é para todos nós. Vão, preguem e ensinem. Ensinem o amor, ensinem a espiritualidade, ensinem a oração.
Ensinem tudo o que vocês puderem ensinar para as pessoas, principalmente para aquelas que querem aprender. São muitos poucos que a maioria não quer, infelizmente. Entender. Mas as ovelhas perdidas, lembra que ele disse aqui? Busque principalmente as ovelhas perdidas. São essas. São essas que precisamos buscar, de alguma forma. E trazer à luz do conhecimento da importância que é a conexão com o Criador. Da importância que é o amar ao seu próximo como a si mesmo. Amar uns aos outros como eu vos amei. Sempre acabamos no amor. O amor é a cura para todos os males. A emanação de amor, ela é tão incrível que ela afasta as sombras das pessoas. Quando emanamos amor para aqueles que estão sendo obsediados, eles se fortalecem a ponto de afastar as sombras e muitas vezes conseguir pedir ajuda. Então emanemos amor pelo país, pelo planeta, por todas essas questões que estão acontecendo. Emanemos amor, que é a luz do Criador que despende de cada um de nós. E assim podemos ajudar na cura do país. Porque se não houver a cura, nós sabemos que a transformação está vindo de qualquer jeito. Ela vai acontecer. Com mais ou com menos encarnados habitando o planeta, mas ela vai acontecer. E aqueles que não tiver mais afinidade com o grau de evolução que o planeta vai ter, precisarão ir para outro lugar. Não será possível mais permanecer, na esfera terrestre, nem encarnado, nem desencarnados. As limpezas umbralinas estão acontecendo a todos os momentos. Então, por isso, a fúria e a busca pelo poder sobre os encarnados para tentar desesperadamente se manterem por aqui. Que os meus irmãos possam entender que essas palavras não são para assustar as pessoas, mas sim para prevenir e para mostrar a capacidade de cada um de auxiliar na transição planetária. Apenas através da oração é possível que se mude o egrégor sobre o planeta e especialmente sobre o país que está sofrendo por todos esses danos. Oração. Orar e vigiar todo o tempo. E que o nosso Senhor Jesus possa derramar suas bênçãos sobre esse país que está sofrendo
sobre os irmãos que nele habitam, especialmente sobre aqueles que estão sendo manipulados pelas forças das sombras, para que possam se libertar. Um salve a todos os irmãos. Dodô, Abaluaí para todos. Um salve a todos, uma boa noite e até a próxima semana.